humildade não é um bônus para o cristão super espiritual. A ideia é que todos nós precisamos praticar humildade na vida diária. E é precisamente por isso que a gente vai tratar sobre esse tema diretamente nessa 11ª série de devocionais aqui do Filipenses 4:8. 11ª série de devocionais aqui. E a gente vai usar para isso as palavras de Jesus no seu discurso mais conhecido. Sejam muito bem-vindas a mais uma série do Filipenses 4:8. E esse tema, humildade em ação, vocês vão ver que esse tema ele vai seguir uma abordagem que na verdade é assim a cara do Filipenses 4:8. Ou seja, ele é uma abordagem vida real para pessoas reais. Porque se a gente pensa em humildade, e aqui eu já tô assim mais ou menos começando, quando a gente pensa em humildade é interessante porque esse é um tema que vira e mexe, ele aparece nas nossas séries devocionais. Entra série, cai série, o tema humildade ele aparece ou com um pedacinho de um episódio, ou com um episódio sobre orgulho, em que a humildade aparece naturalmente como um contraponto. E aliás, se você está assistindo isso pela primeira vez, saiba que existem outras 10 séries completas disponíveis no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Você só entra ali no canal do Filipenses 4:8 e começa a maratonar a partir do tema que você quiser. Tem gente que é metódica, fala assim, eu não consigo ouvir a 6ª série sem ter ouvido a primeira. E a pessoa começa lá de trás e vem acompanhando e tá tudo certo, não tem problema. Ela não tem uma sequência lógica, você assista como você quiser. Mas o fato é que ao longo dessas 10 séries, para quem já passou por essas 10 comigo, o tema humildade ele aparece. Ele já apareceu algumas outras vezes. Na série Deus Incomparável, por exemplo, a humildade ela estava nas entrelinhas de tudo que a gente viu, porque afinal de contas a gente estudou os atributos de Deus a partir da grande premissa de que quando eu entendo quem Deus é, eu também entendo quem eu sou. E quando eu entendo quem ele é, eu naturalmente vou para o meu lugar. Não tem nenhuma justificativa para a gente se orgulhar quando a gente entende a majestade, a grandeza e a glória de Deus em detrimento de quem nós somos. Então sim, a humildade é um conceito que vem quando a gente estuda os atributos de Deus. Depois a gente foi para a série Contentes em Qualquer Situação. E ora, a pessoa orgulhosa, ela não tem uma vida contente. A pessoa humilde é uma pessoa verdadeiramente contente porque ela entende que tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela faz, todas as circunstâncias que acontecem na vida dela, elas são divinamente orquestradas e elas são arquitetadas por um Deus bondoso, soberano, majestoso, que sabe melhor, que conhece melhor e que por isso a gente não precisa ficar se debatendo achando que a gente merece mais e melhor, porque é Deus quem sabe. Então sim, quando a gente estuda contentamento, a gente também vê a humildade presente nas entrelinhas. A pessoa que não é humilde, ela é ingrata, ela é murmuradora, ela é reclamona, certo? A série Embaixo do Tapete, que já apareceu aí, o pessoal falando que ela é imprescindível e realmente ela tem sido ao longo dos anos uma das favoritas de vocês. A série Embaixo do Tapete tratou sobre aqueles pecados que às vezes a gente acha que não, eu tenho, mas o outro sempre é pior. O pecado dos outros, os graves é que são ruins, né? Os que eu tenho aqui, que eu guardo aqui embaixo do tapete, eles são tudo bem. A gente viu nessa série que não, já foi uma série que a gente usou o material do Jerry Bridges, que mostrou pra nós que não é bem assim e que muitas vezes é o nosso orgulho que faz com que a gente não perceba que a gente precisa tirar esses pecados de debaixo do tapete e tratá-los e perseguir uma vida santa. E nessa série, Embaixo do Tapete, foi a primeira vez que a gente teve um dia específico falando sobre orgulho com o contraponto da humildade. Depois, eu tô fazendo uma revisão aqui só para vocês entenderem o quanto a humildade ela já foi presente e apresentada tantas vezes aqui. Depois a gente teve uma série sobre administração do tempo. A série Remindo o Tempo, princípios bíblicos para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Foi uma série em que a gente falou sobre um tema que poderia ser diferente, poderia passar longe dessa história de orgulho e humildade, mas que na verdade está muito relacionado. Porque quando a gente tratou sobre a nossa dificuldade crônica de dizer não para as pessoas e consequentemente ficar sempre super ocupada, super atarefada, nós vimos que a dificuldade de dizer não, na verdade, é um orgulho.
É uma manifestação de orgulho. E a pessoa que vive uma vida de humildade, ela entende as suas limitações e ela faz então, e isso faz com que ela consiga dizer não e dessa forma administre melhor o seu tempo. A gente falou em Intoxicados sobre os problemas do uso do celular e como que o celular tem mexido com a nossa vida sem que a gente sequer perceba. E nessa série a gente viu quanto um coração orgulhoso faz um uso idólatra do celular, usando o celular para os seus próprios benefícios e pecando adoidado no seu uso de celular, porque não entende que a humildade com a qual nós somos chamadas a viver é a mesma humildade com a qual a gente tem que se relacionar nas redes sociais. A mesma humildade que a gente precisa pensar que tem que estar presente no nosso discurso quando a gente digita, da mesma forma como a gente fala. Estão vendo que interessante? Olha só como o orgulho aparece em tantas coisas que a gente tem falado até aqui e a humildade ela vem sempre como o contraponto. Depois da série Intoxicados veio a série sobre os 10 mandamentos. E de novo a gente volta lá pro que a gente viu no primeiro e aprende que o coração humilde é o coração que reconhece Deus como Senhor absoluto e dessa forma entende que os seus mandamentos não são pesados e que os mandamentos do Senhor, eles são feitos, criados para que nós possamos viver em liberdade. E que a pessoa orgulhosa não entende que a liberdade é melhor desfrutada dentro dos limites estabelecidos por um Deus bondoso. Então ela tenta sempre ultrapassar esses limites e desobedecer. Mas Cristo veio e tornou com que e fez com que fosse possível que a gente vivesse em novidade de vida. A série Vontade de Deus, e eu já tô acabando, mas é que eu queria assim, não só fazer essa revisão, mas também provar o ponto aqui pra vocês do quanto tava na hora da gente falar sobre humildade. Na série sobre vontade de Deus, a gente viu que é um coração humilde que vai buscar obedecer à vontade de Deus revelada a nós por meio da Bíblia. Ao passo que um coração orgulhoso vai sempre achar que, ok, eu entendo, eu tenho a Bíblia, mas eu quero mais. Eu quero que Deus me revele o plano específico que Ele tem pra mim em relação a com quem eu tenho que me casar, qual faculdade eu tenho que fazer, que cidade eu devo morar, e se eu tenho que morar em casa ou em apartamento, e etc. E em qual igreja eu devo frequentar, enfim. Eu quero acordar um dia e ter uma lista revelada. Nessa série a gente viu que Deus não faz dessa maneira, mas Ele nos coloca numa posição de humilde submissão para obedecer a sua palavra e à medida que nós obedecemos, nós vamos crescendo em santidade e cumprindo a vontade que Deus tem para nós. Depois a gente teve a série Conhecê-lo Mais para Amá-lo Mais e essa série foi um episódio atrás do outro, o coração humilde que se revela ou se manifesta no cultivo e na prática de diferentes hábitos espirituais. E por último, a gente acabou de sair acabou assim, né? Foi a série do primeiro semestre, mas talvez esteja mais fresca na cabeça de vocês. A gente falou sobre a vida abundante. A gente falou sobre a prática da piedade. A piedade como a devoção em ação. E nessa série teve também um episódio específico em que a gente falou sobre humildade. A humildade como um traço de caráter cristão, uma virtude cristã que deve ser perseguida, mas que muitas vezes a gente fica sem saber como. A gente até entende o que é a pessoa humilde, mas a gente ainda não sabe exatamente como isso se manifesta na prática. Nesse episódio da Vida Abundante a gente entrou um pouquinho mais, mas o que a gente consegue ver com esse breve panorama aí de 10 séries do Filipenses 4:8 em relação ao orgulho e à humildade? Não tem jeito. Sempre que o tema humildade aparece, a gente precisa saber um pouquinho mais. E a gente também não vai esgotar o estudo disso nessa série, mas a gente já vai mergulhar com mais profundidade. A gente tem muita coisa para discutir e principalmente muita coisa para aprender sobre humildade. E já faz tempo que eu queria trazer esse assunto aqui de uma maneira mais específica, mas eu não tinha encontrado ainda um material que apontasse tanto para Jesus como o principal e mais perfeito modelo de humildade, até eu encontrar este livrinho aqui. Agora sim, para tudo o que você está fazendo. Se você está dirigindo, coloca o celular assim... Não, espera o sinal ficar vermelho. Ou assiste a gravação depois. Se você está na academia, diminui a velocidade da esteira. Se você está lavando louça, desliga a torneira da pia. Só um minuto, que agora isso é muito importante, porque essa é a pergunta de todas as perguntas que vocês fazem durante uma série, essa é a mais frequente. Naná, que livro você vai usar?
Então eu vou mostrar. Agora é a hora de você ver que livro eu vou usar. Que é esse daqui. Esse livrinho aqui, do Jerry Bridges, de novo. Nós vamos bater aí o terceiro livro do Jerry Bridges nas nossas séries devocionais. Eu sempre falo dele. Esse é o terceiro livro, como eu disse, que a gente vai ler dele. E ele é muito bom. E ele é um livro fino. Olha que alegria pra sua vida. Um livro fino. Olha lá, eu sempre sei que tem gente mudando. Então, Goiás Mudanças, esperem Goiás Mudanças, por favor. Adoro chamar vocês por esse nome de Instagram, que eu sei que claramente não é o de vocês. Mas veja só, esse é um livro sobre as bem-aventuranças. E o subtítulo do livro é Uma Descrição da Humildade em Ação. As bem-aventuranças, uma descrição da humildade em ação. Esse é o subtítulo do livro, né? A descrição da humildade em ação. E ele virou o título da série. Nas próximas 9 semanas, então assim, são 10 e, certo? Contando com essa, mas de hoje, mais 9. A gente vai mergulhar nas bem-aventuranças. E a gente vai ver como que a humildade deixa, então, de ser um traço que a gente quer perseguir, mas que ainda fica assim muito abstrato, e se traduz numa vida real, se traduz na vida prática, aplicação imediata, certo? Então hoje a gente está estreando apenas, a gente vai entrar nas bem-aventuranças propriamente ditas a partir da semana que vem, mas o que eu quero fazer com vocês agora é já ler o texto, para você começar a meditar ao longo da semana, lendo, relendo, quem sabe até decorando, tá bom? E o trecho das bem-aventuranças está lá em Mateus capítulo 5. É a introdução do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, então, Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12. As bem-aventuranças, uma descrição da humildade em ação. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Ó, pronto. Eu fixei o comentário da Leandro Fabi Silva Manu com o nome do livro, tá bom? As Bem-aventuranças do Jerry Bridges. Mas agora eu tô lá em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Leia comigo, veja, acompanhe comigo, preste atenção. Nós vamos ler semana após semana. Quem sabe agora que você já decorou os 10 mandamentos comigo, você não vai decorar as bem-aventuranças também. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tá aí. Essas são as bem-aventuranças. Essas são as pessoas felizes. Por isso que esse trecho é chamado por tantas pessoas, e o Bridges vai chamar dessa forma também, de bênçãos contraculturais. Como assim esses é que são os felizes? Como assim esses é que são os bem-aventurados? Mas é assim que Jesus coloca a descrição de quem são as pessoas realmente felizes. Agora avança comigo um pouquinho e veja em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Efésios 4, 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu li até o 3 aí como um bônus. Então, o que a gente vê aqui, já começando o nosso assunto? Deixa eu dar uma fechada aqui nos comentários, como de praxe. Isso. Paulo nos encoraja a vivermos de forma digna da vocação que recebemos. Dependendo da sua versão da Bíblia, tá escrito para você andar de forma digna da vocação que recebeu. E isso aqui diz respeito à nossa vida diária.
Esse andar é aquilo que nós fazemos o dia todo. É nesse contexto que essa palavra está usada. Qualquer coisa que a gente faz, a gente deve fazer de maneira digna do evangelho que a gente recebeu. Trabalhar, cuidar de criança, dirigir, usar as redes sociais, lavar roupa. Nada dessas coisas é fútil ou dissociado do conceito de andar ou viver que Paulo coloca aqui em Efésios. Tudo que a gente faz deve ser de maneira digna do evangelho. Nada da nossa vida escapa de forma prática de andar dessa maneira digna. E quando ele vai descrever como que isso se parece, a primeira coisa que ele cita é: sejam completamente humildes. Tudo na nossa vida deve ser feito com humildade. Lavar roupa, cuidar de criança, dirigir, fazer mudança, trabalhar com o que quer que você trabalhe no seu exercício remunerado ou não remunerado. Tudo deve ser feito com humildade. E é duro, não é fácil, porque isso é bem antinatural para nós. Para falar bem a verdade, a maioria das vezes a gente não quer ser humilde de jeito nenhum. É um traço bonito, é um traço que às vezes a gente reconhece, valoriza nos outros, mas na hora da gente ter isso, parece que dói. Porque ainda é muito associado com sinal de fraqueza. Parece que ser humilde é ser meio fracote, meio banana, né? E lá fora, lá no mundo, humildade muitas vezes é fraqueza mesmo. E dentro da igreja pode até ser que a gente ache legal, como eu disse, a humildade nos outros. Mas a gente não quer trabalhar muito na nossa vida nisso. Só que Paulo aqui é muito enfático quando ele afirma que a gente tem que viver completamente em humildade. E quando a gente reconhece a Bíblia como autoridade na nossa vida, e ela é, porque ela foi escrita e ordenada por um Deus que é a autoridade absoluta sobre a nossa vida, a gente percebe que andar de forma digna do Evangelho sendo completamente humilde não é uma opção, é uma ordem. Não é um bônus assim para os super cristãos, como eu disse logo no comecinho, é uma ordem. Então, minhas amigas, nós precisamos aplicar isso na nossa vida diária. A humildade, ela precisa sair do nosso imaginário bonito, bucólico, sei lá, e belo, de mulheres irreais vivendo em Nárnia, exibindo essa qualidade assim que para nós é inatingível. É para nós. Essa ordenança é para nós. Ela é urgente que a gente entenda como ela se parece na prática, para que a gente comece então a praticar. Porque é para nós. Viver completamente em humildade é uma ordenança para nós. E não é só lá em Efésios não que a gente vê que a gente precisa praticar humildade. Se você for para Filipenses 2:3, Colossenses 3:12, 1 Pedro 5:5, você vai ver os seus autores, né, Paulo e Pedro, né, na carta dele, você vai ver eles instruindo e colocando a humildade como algo importante a ser perseguido e exibido na vida do cristão. E Jesus também abordou a humildade, ainda que o termo não estivesse explícito em grande parte das vezes. Os traços de caráter que aparecem nas bem-aventuranças, como a gente vai ver, são sim a humildade colocada em prática. Humildade em ação. E Jesus não só ensinou a humildade como ele fez nas bem-aventuranças, mas ele praticou a humildade de forma perfeita. É só você lembrar rapidinho e você já vê 2 exemplos assim supremos de humildade. Talvez o que venha primeiro na sua cabeça seja quando ele lavou os pés dos discípulos, certo? Quando ele já sabia que ele era o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos ali. E é importante sempre a gente lembrar que pé era esse, certo? Que a gente não pode pensar num pé da nossa cultura, certo? Os discípulos não se reuniram ali para a última ceia e quando chegaram na porta da casa, num sinal de educação, tiraram os seus sapatênis e entraram, as suas meinhas, né? Suas meinhas, seus sapatênis e entraram na casa para cear. Não, era aquele pé cracado mesmo, né? De quem usava sandália ou andava descalço e pisava naquele chão batido de terra e enfim, certo? Era esse pé. Esse é o pé que você tem que pensar. Não o pé do podólogo, sapatênis e meia, certo? Esmaltado, né? Se fosse mulher. Não é esse o pé, certo? Então a gente entende o quanto isso realmente era uma função humilhante para muitas pessoas e Jesus faz isso. E também, o mais supremo de todos, quando ele se humilha até a morte e morte de cruz. Leia lá Filipenses 2 e você vai ver o tamanho
do quanto Jesus se rebaixou para morrer esse tipo de morte que era considerado mais vergonhoso. E ele fez isso. Então, humildade é imperativo. Nós devemos andar em humildade. Deus, a autoridade absoluta, nos colocou para vivermos dessa forma, em humildade. E quando a gente vive dessa forma, nós estamos andando de maneira digna do evangelho que nós recebemos. E esse imperativo, essa ordem, né, viva em humildade, ela é uma ordem que vem acompanhada de promessas. O primeiro capítulo desse livro das Bem-aventuranças, ele chama justamente isso, preceitos e promessas, em que a gente fala sobre o fato de que andar em humildade é um preceito, é um imperativo, mas tem promessas que são associadas àquelas pessoas que fazem da humildade o seu viver diário. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, eu vou explorar só duas aqui, mas no livro ele fala demais, tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, você lê o seguinte, esse trecho é conhecido, mas é interessante a gente prestar atenção numa coisa aqui. 1 Pedro 5, 5 e 6, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ande em humildade e você vai ter a graça do Senhor. Ande em humildade e você terá da graça do Senhor. Graça aqui é no sentido do poder de Deus. É contrário à nossa natureza, é contrário ao que o mundo fala lá fora, viver dessa forma. Viver em humildade. Mas essa é a ideia. E a capacitação para isso é a graça do Senhor. A capacitação para viver em humildade, ela nos é garantida pelo poder de Deus, dia após dia, que vai nos suprir para viver assim. Se nós nos esforçarmos, fazendo a nossa parte para viver em humildade, nós temos a promessa de que o poder de Deus vai nos capacitar a andar em humildade. E tem uma segunda parte nesse versículo. Porque nessa primeira, no versículo 5, né, ele fala sobre humildade uns para com os outros. E o versículo 6, a humildade é diante de Deus. Veja lá, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E o que é isso? O que é humilhar-se sob a poderosa mão de Deus? Isso é aceitar, se submeter a qualquer circunstância que venha de Deus. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus é aceitar se submeter até mesmo àquelas circunstâncias mais adversas, providenciais, vindas de Deus. E a gente vai falar disso mais pra frente, mas já é uma coisa muito prática. A vida humilde, ela aceita o que vem, porque ela sabe que vem das mãos de um Deus bondoso. E ela confia na exaltação que é prometida para nós da Bíblia, ainda que essa exaltação não venha nessa vida. E a gente não tem nenhuma promessa bíblica que fala que a exaltação vai vir nesta vida. Mas nós sabemos que ela virá, porque nos é prometido e o nosso Deus não pode mentir. E tem mais uma promessa lá em Isaías. Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. No versículo 1 e começo do versículo 2, a gente vê uma descrição daquela majestade infinita de Deus. Ele é o Criador de tudo, sustenta tudo, tudo que existe está debaixo do seu governo e domínio. Ainda assim, existem aqueles a quem ele tem uma estima. E quem são essas pessoas? Os humildes. Os humildes e contritos de espírito. Aqueles que tremem no sentido da reverência e do respeito diante da sua palavra. Deus promete aos humildes olhar para eles com benevolência. Deus promete aos humildes olhar para eles com estima. Promete dar da sua graça abundante e exaltar essas pessoas no tempo devido. Em vez de desprezar a humildade como o mundo faz e a gente faz tantas vezes, Deus exalta a humildade e promete abençoar aqueles que perseguem uma vida humilde. Então lembre-se, humildade não é... Peraí, deixa eu voltar aqui que nós estamos terminando para hoje.
Humildade não é uma opção adicional. Humildade não é bônus. Não é um bônus assim para os super cristãos. A ideia é que todos nós pratiquemos a humildade numa base diária, dia a dia na nossa vida. Ou seja, humildade não é um detalhe. Não é uma coisa assim, se eu tenho tanta coisa para trabalhar e eu vou ver assim, se der, eu vou ser humilde. Não. Humildade é uma prioridade na vida do cristão. É algo, sim, a se perseguir. E é por isso que a gente vai mergulhar nos traços que caracterizam uma vida humilde a partir da semana que vem. Certo? Tô deixando aqui, o comentário está fixado, mas eu estou deixando aqui, certo? A gente vai mergulhar a partir do estudo das bem-aventuranças por meio desse livrinho do Bridges a partir da semana que vem. O nosso guia vai ser Jesus. Vai ser Jesus, que iniciou então o Sermão do Monte com esse conjuntinho de bênçãos que o Bridges determinou e que eu falei logo no começo, que ele determinou como bênçãos contraculturais, as bem-aventuranças. Vamos ler de novo as bem-aventuranças para terminar. E aí a gente realmente encerra por hoje, tá bom? Eu tô vendo alguém perguntando aí, foi Efésios 4. Peraí, deixa eu só ver, é isso mesmo. Efésios 4, 1 e 2, tá? E a gente vai voltar lá. E agora eu quero que você prometa pra mim que você vai ler pelo menos 3 vezes. Ó, eu sou muito, muito fofa. Muito fofa. Eu podia pedir mais. Mas você vai ler pelo menos 3 vezes as bem-aventuranças até a nossa próxima semana. Quem sabe você não decora essa parte, né? Seria um bom exercício para todos nós. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Leitura das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tá aí, um retrato da humildade em ação. A humildade que Deus ordena e que Ele promete abençoar. Que Deus abençoe o nosso estudo, a nossa jornada em cima das bem-aventuranças e torne prático o viver em humildade da forma como Ele determinou. Amém? E quarta-feira que vem, 7h30 da manhã, mais um episódio entrando nas bem-aventuranças propriamente ditas. Beijo pra vocês e até mais!